Salve todos, mais uma vez a gente aqui, um prazer estar com todos, é um prazer real, não preciso falar que um monte de professores que dá aula tem uma espécie de cachaça, né? Tá certo? A gente dá aula e fica meio viciado e poder, quanto mais num esquema desse maravilhoso, onde as coisas funcionam, poder falar com nossos pares é maravilhoso, dividir nossas experiências, é um prazer estar aqui realmente. E um orgulho. E hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Vou fixar nosso tema em porcentagem, que boa parte das vezes as pessoas pensam que é algo simples, que na verdade até é. Diga-se de passagem que eu defendo que a matemática é uma das coisas mais simples que existem. O que não significa que seja a coisa mais fácil. Ser simples não é ser fácil. A matemática se baseia nos princípios lógicos do princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído, que eu não consigo imaginar coisa mais simples do que essa. Princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído, ou é ou não é, e não existe um terceiro caso. Mais simples do que isso, não se cria nenhum conhecimento. Então, acho que matemática é uma coisa extremamente simples, não necessariamente fácil, tá? E porcentagem é particularmente interessante. Interessante até pelo seguinte: quanto mais um conhecimento matemático penetra na sociedade, mais é utilizado pela população como um todo, maior o poder que ela tem de interferir na transformação social. Eu falava com os alunos, hoje em dia é mais difícil, porque não é tão fácil encontrar gente que seja analfabeta. Boa parte do Brasil está alfabetizado, quase a totalidade. Pelo menos que chamam de alfabetizado, né? Porque tem um tal de analfabeto funcional, mas nem eu conheço alguma coisa. Mas é possível sobreviver numa cidade grande, por exemplo, sem conhecer, sem saber ler e escrever. Você vai ter sérias dificuldades, mas é possível sobreviver. Agora, simplesmente não é possível sobreviver na nossa sociedade, viver em uma cidade, sem ter conhecimento de alguma coisa de matemática. Tá? Imagina alguém que não conhece nada de matemática, não sabe ver número, não sabe trabalhar com operações, não sabe movimentar dinheiro. Esse cara não acorda. Porque a primeira coisa que ele faz de manhã, todos nós de manhã, é olhar para um número. A gente registra um número para acordar a gente, o despertador, e a primeira coisa que você faz é caçar esse número para bater a mão e desligar. Tá? Você olha um número. Tá? Depois você pega o elevador, você pega ônibus, você faz troco. Não poder fazer nada disso, usa telefone. Tá? O número entrou no meio no mundo da gente de tal forma que é impossível você sequer pensar em viver sem ele. Tá? E quando eu falo número, tem algumas coisas até interessantes, porque as pessoas acreditam que os números estão ainda na natureza. Ali tem o 2. Você pergunta para as pessoas, por exemplo, por que 1 mais 1 dá 2? Olha, porque um abacaxi mais um abacaxi dá 2 abacaxis. Eu nunca aprendi a somar abacaxi. Na verdade, isso já é uma aplicação de uma estrutura toda montada. Tá? Mas ficou tão natural que as pessoas, por exemplo, acham que o zero, que para mim é uma coisa extremamente complexa, ou difícil, falar complexo no meio de matemática é alguma coisa difícil. Não é simples imaginar um número que representa coisa nenhuma. Na verdade, o zero foi criado para guardar uma posição. E as pessoas acreditam que o zero é a coisa mais natural do mundo. E se você parar para pensar, por exemplo, os romanos, talvez o maior império de todos os tempos, dominavam todo o mundo conhecido e não tinham o zero. Os gregos não usavam o zero. O zero que a gente usa hoje para valer é uma invenção hindu espalhada pelo mundo pelos árabes. Tá? Há registro de uso de coisas semelhantes ao zero, mas zero vem antes disso, mas zero vem de Ziffer. A civilização ocidental conhece o zero a partir do período das cruzadas, século IX, século X, que a gente começa a usar o sistema indo-arábico de representação de números. Então é uma coisa que não é tão simples, mas entrou na nossa vida de tal forma que a gente não para nem para pensar. Números, por exemplo, que registram tempo, hora,
A gente anda com um medidor de tempo pendurado no corpo. Tá? E isso aqui não é simples, dividir o dia em 24 partes. Tem toda uma história. A história do sistema de representação de tempo é belíssima e toda enrolada. Né? Enrolado que eu falo, por exemplo, julho, que é mês dedicado a Júlio César, tem 31 dias, aí em seguida veio César Augusto, aí tem que ter o mês de agosto, mas com o mês de agosto pode ter só 30 dias, se julho tem 31, então aumenta 31 dias em agosto, tira um dia de... Tem uma confusão que fizeram, que o calendário ficou do jeito que está. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa que a gente pensa que as pessoas usam com facilidade, e isso não é verdade, é a fração. Fração, com exceção de 1/2, 1/3, 2/3, fração a gente não usa. Usa, mas não usa com a mesma naturalidade que usa o conjunto dos números inteiros. Inclusive, quando a gente precisa usar a fração, a gente dá um jeitinho de pegar a unidade, transformar a unidade numa própria fração. Tá? E a gente usa isso em sala de aula como se fosse natural. João foi à pizzaria e comprou 3/8 de pizza. Ninguém compra 3/8 de pizza, só em livro de matemática. Tá? Só em livro de matemática. Por quê? Porque se você tiver que comprar pizza cortada, o que você faz, ao invés de usar como unidade a pizza, você usa como unidade a fatia. Você vai fazer o tempo todo, todas as pessoas normais, tá? O que com frequência afasta os matemáticos dessa categoria, não pensam em termos de fração. Eles reduzem a menor porção a um número inteiro e passam a trabalhar com inteiro. Isso acontece inclusive com dinheiro. A maior parte das pessoas não pensam que 10 centavos é 1/10 de real. Então, o que as pessoas fazem é operar separadamente com centavos e com reais. Depois fazem conversões. Mas é como se funcionasse com duas moedas. Uma moeda em real, outra moeda em centavos. Aí você opera os centavos, tá, e vai convertendo para real. Mas as pessoas normalmente não pensam que 25 centavos é 1/4 de real. Tá? Quando você tem, eu tenho 1/4 de real no bolso. Ninguém tem 1/4 de real no bolso. Tem 25 centavos. Tá? Essa dificuldade de trabalhar... Melancia. Melancia é um espetáculo, né? A gente fala, mas tem que ter cuidado. É claro que trabalhando com matemática vai trazer a concretização, por exemplo. Nós vamos falar daqui a pouco, pegar uma pizza, comprar metade da pizza é a mesma coisa de comprar 2/4, que é a mesma coisa que comprar, sei lá, 5/10. Isso é verdade. Agora, é a mesma coisa que comprar 500 mil avos. Não é não, cara. Se você dividir a pizza em 1000 pedaços, você acaba de descobrir como fazer suco de pizza, né? Matematicamente seria. As frações são equivalentes, os pedaços da pizza não. Tá, dividir pizza em 1000 pedaços e comer 500 dele, você vai comer no copo. Você derreteu a pizza. Por isso que tem que ter cuidado com a questão de somar abacaxi. Você está trabalhando com número é uma coisa. Na prática, você tem que ver até onde o que você está fazendo em matemática pode ser aplicado. A coisa não funciona tão bonitinha assim, não. E quando a gente pensa em fração, realmente dá nó na cabeça da gente. Para a gente começar a nossa brincadeira e ver essa questão de fração, eu vou contar para vocês uma história. Todo mundo já deve ter esbarrado com ela, pelo menos a galera matemática, mas vale a pena lembrar. Vocês conhecem um cara chamado Júlio César de Melo e Souza? Sabem quem é ele? Todo mundo que trabalha com matemática deve conhecer esse nome. Esse é o nome de Malbataan. Tá? Nascido em Queluz, divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, escreveu um dos livros mais bonitos de divulgação matemática. É traduzido para diversos idiomas. Ele tem muitos livros escritos, mas a obra-prima, sem qualquer sombra de dúvida, é O Homem que Calculava. O Homem que Calculava é uma novela que o protagonista é um calculista excepcional que tem diversas habilidades com matemática e com cálculo. Eu conheci algumas pessoas com habilidades excepcionais em cálculo, que chamam de calculista, que era capaz de contar, por exemplo, eu conheci um que contava tubos de PVC rapidamente, mas o Malbataan não contava só, ele fazia
conhecia a matemática espetacularmente bem. E, se não me engano, no capítulo 3, que é o que eu vou contar, e que vocês devem conhecer, é o problema dos 35 camelos. Se não me engano, é o capítulo 3. Beremiz Samir está sentado. Beremiz Samir é o protagonista, tá? Quem conta a história é quem vai encontrar agora, no meu relato, Beremiz Samir, que no livro é tratado como Bagdali. Se não me engano, o nome do Bagdali, o nome dele é citado acho que 2 vezes no livro só. Ele é o narrador da história. Tá? Bagdali é morador de Bagdá. Tá? O homem que calculava tem toda uma referência de um monte de coisa árabe, da cultura árabe. Aí Beremiz Samir, o homem que calculava, estava sentado numa pedra e vinha de camelo. Beremiz Samir estava a pé sentado numa pedra, num caminho, e de camelo vinha na direção de Beremiz Samir, na estrada, o Bagdali. De repente, Beremiz Samir levanta e berra, 232.484, e senta novamente. Aí o Bagdali fala, que é isso? Dá mais uns 2 minutos, o homem que calculava, Beremiz Samir, levanta, 3.243.709. Aí o Bagdali não se contém, a peia do camelo, e se dirige a Beremiz Samir, pergunta, você desculpa interromper, seus cálculos tão prodigiosos, mas fiquei curioso para saber do que trata esses números tão grandes. Aí Malbataran explica que... Malbataran não, o Beremiz Samir explica que ele tinha ido a Meca, como obrigação de todo muçulmano, e de volta agora em direção a Bagdá, para descansar. Ele sentou na pedra e, por vício do cachimbo, ele, para passar o tempo, contava as folhas das árvores. A partir desse momento, os dois passam a conviver e andar junto. Beremiz Samir e o Bagdali, os dois indo para Bagdá, vão juntos em um único camelo. No meio do caminho, eis que eles encontram 3 irmãos numa calorosa discussão. Não, não pode, isso é impossível, está errado, não, isso não satisfaz a vontade do nosso pai, não sei o que mais. E a discussão rola. Vendo aquela discussão, Beremiz Samir e o Bagdali apeiam, saem do camelo, e chegam perto deles e perguntam. Beremiz Samir pergunta, será que eu não poderia ajudá-los em alguma coisa? Vejo vocês discutindo, talvez eu possa intervir de alguma forma para reduzir a contenda. Aí um deles fala, talvez possa, e eu vou explicar o que está acontecendo. Um dos 3 irmãos, o mais velho deles. O problema é que nós somos 3 irmãos. E nosso pai acaba de falecer. E deixou de herança para nós 35 camelos. Mas era da vontade de nosso pai que os camelos fossem divididos da seguinte maneira. Metade dos camelos pertencem a mim, que sou o irmão mais velho. 1/3 dos camelos pertence ao meu irmão do meio. E apenas 1/9 cabe ao meu irmão caçula. Acontece que 35 dividido por 2 dá 17,5. E não é minha intenção levar meio camelo para casa. Nem tão pouco 35 é dividido por 3, nem tanto por 9. E nós estamos aqui discutindo como podemos fazer a divisão para satisfazer a vontade de nosso pai. Beremiz Samir, como bom calculista, olhou para o colega dele e fez, escuta, virou para o Bagdali, será que você não empresta seu camelo para eu juntar com os 35 camelos dos colegas aí para conseguir fazer a divisão? O Bagdali ficou meio, bom, como juntar meu camelo com os deles? Não, eu sei o que eu estou fazendo, me empresta que você verá o que acontecerá, tá? E não vai sair no prejuízo. Com tanta firmeza, com tanta firmeza, Beremiz Samir se dirigiu ao Bagdali que ele emprestou o camelo. E ao invés de 35, agora eram 36 camelos que deviam ser divididos. Beremiz Samir,
o homem que calculava, virou-se então para o irmão mais velho e disse: a você cabia metade de 35. Você iria levar para casa 17 camelos e meio. Cabe agora metade de 36. Você vai receber 18 camelos, que evidentemente é mais que 17 camelos e meio. Saiu na vantagem, não tenho o que reclamar. Virou para o irmão do meio e disse: a você cabia 1/3 de 35. Cabe agora 1/3 de 36. Você receberá 12 camelos. Também saiu na vantagem, evidentemente, não tenho o que reclamar. Virou para o caçula e disse: a você cabia 1/9 de 35. Cabe agora 1/9 de 36. Você vai receber 4 camelos, que evidentemente é mais que 1/9 de 35. Também saiu na vantagem, não tenho o que reclamar. Acontece que 18 e 12 dá 30. Com 4, 34. Sobram 2 camelos. Um, evidentemente, pertence ao meu colega Bagdali, que emprestou o camelo e não vai sair na desvantagem. O outro, evidentemente, pertence a mim, que resolvi o problema. Aí o homem calculava, o Bagdali, o Beremi Samir, toma para si um dos camelos e vão agora os dois, ele e o Bagdali, cada um em seu camelo, para Bagdá. Grande pergunta: como é que o cara colocou um camelo a mais e fez sobrar? Fez com que 2 camelos sobrassem. Tem algum erro? Se tem erro, alguma coisa esquisita está. Onde é que está o erro? O erro cometido foi cometido pelo pai. Por quê? Porque o pai mandou que eles fizessem a divisão numa proporção que não usa todos os elementos. E a nossa confusão de cabeça é a falta de hábito com frações. Porque olha só, se a gente somar 1/2 mais 1/3 mais 1/9, isso aqui vai dar 18, mais 18, mais 18, 18 por 2 dá 9, 18 por 3 dá 6, 18 por 9 dá 2, dá 15, dá 17, 18 avos. Ou seja, a divisão feita, se a gente tivesse um problema de 18 camelos, seriam usados apenas 17. Se com 18 a gente usa 17, dobre em cima e embaixo, com 36 a gente usa 34. Tá? Deixa eu falar uma coisa que, inclusive, eu gostaria de agradecer postumamente a homem que calculava, porque essa história eu conto, acho que desde o primeiro ano que eu comecei a dar aula. Tá? Quando eu falo em fração, sempre começo a brincar com isso aí para mostrar que fração não é simples e dá dor na cabeça. Por que não é simples? Na verdade, isso não é complicado. Tá? Na verdade, eu falo que a falta de hábito nosso com fração é fantástico. Repara que, se o pai tivesse falado: olha, tem 35 camelos, 15 é para um, fica para o mais velho, 10 fica para o do meio e 3 fica para o caçula, você fazia a conta na hora. Isso aí, 10, 15, dá 25, 3, 20, está sobrando camelo. Tá certo? Falou inteiro, não ia dar rolo. O problema é falar em fração. Por quê? Porque nós não... Imagina se você... Eu faço isso que nós vamos fazer isso com porcentagem hoje. Fração, a porcentagem é uma fração. Imagina se você chegasse numa loja e pensasse assim: vou comprar uma bicicleta. Aí você chega no cara: escuta, quanto é que custa a bicicleta? A minha bicicleta aqui, essa bicicleta que você está querendo comprar, custa R$230. Mas se você pagar à vista, eu te dou um desconto de 2,17 avos. Aí você vai na loja do lado e fala: não, essa bicicleta custa 280, mas se você comprar aqui, eu estou desconto de 3,25 avos. Em qual você compra? Você não compra, cara. Tá certo? Porque se ele colocar quanto é que sai, que ele vai dar conta, te dar o valor final, você vai trabalhar com o inteiro, você pensa. Agora, pensou em fração, embolou meio de campo.
Nossa cabeça não pensa normal com fração. Nem tem como. Tá? Ou pessoas que têm cabeça normal não pensam com facilidade em fração. Tá? Beremiz Samir, que tem uma cabeça anormal, pensava. Tá? Vou trabalhar hoje, deixa eu fechar aqui algumas brincadeiras que nós vamos fazer. Eu quero chamar a atenção nessa questão de como trabalhar com porcentagem, ter cuidado, coisas que eu fixo. Estou passando minha experiência de uso de porcentagem com vocês, para vocês. Vou trabalhar bastante com PowerPoint por causa da quantidade de continha, tá? Para ganhar tempo. Fiz uma apresentação de PowerPoint, muita conta que vai ser feita, já sai direto no PowerPoint, eu não gasto tempo escrevendo e a gente consegue fazer mais coisas durante o nosso encontro. Vou disponibilizar esse PowerPoint, então vou entregar para a Maria, deixar disponibilizar duas coisas. Esse material de PowerPoint e um outro material, que daí eu peço para vocês terem cuidado e pode usar à vontade, mudar, fazer o que bem entenderem, que é um material que eu escrevi em 2002, se não me engano, para uma 8ª série sobre o uso de calculadoras comerciais, tá? As que têm só as 4 operações. Como é que se pode usar? Eu utilizava no ensino médio, numa escola que eu trabalhava, calculadora. Eu sou favorável ao uso de calculadora. Tá? Eu normalmente dava um teste com calculadora e outro teste sem calculadora. E o teste com calculadora era montado para poder usar a calculadora. Ou seja, se está usando calculadora, eu não tenho mais limite dos números que eu vou colocar. Os números são reais. Com calculadora ângulo, por exemplo, não precisa ser o tempo todo de 30, 45, 60 graus. Tá? Você consegue criar um monte. E daí, normalmente, os alunos, pode usar calculadora! Eu dava o curso de calculadora, falando, tem certeza que a gente vai ter que usar calculadora? Porque não é tão simples assim como parece, né? Com calculadora, por exemplo, eu falava para eles assim, rápido, rápido, rápido. Inclusive a galera, rápido, rápido, quanto é que dá? 2 mais 2 dividido por 2. Rápido, rápido, rápido. Aí o pessoal, 2 mais 2, 4 dividido por 2. Isso aqui dá 2, errado, isso dá 3. Por quê? Primeiro você tem que fazer a divisão. Só que se você digita na calculadora 2 mais 2 dividido por 2, ele vai dar 2. Porque a calculadora comercial não faz em ordem aritmética. Tá? A científica faz. Só que científica não dá para usar em sala de aula. Aspas, dá para usar. Mas não dá para criar um materialzinho para espalhar para as escolas, porque cada científica tem um programa diferente. As comerciais, praticamente todas funcionam da mesma maneira. Tá? Então, você ensinou a trabalhar com a comercial, o camelô ali da esquina tem uma calculadora, você pega e digita, tá legal. Agora, comprou uma científica, pega o livrinho e dá uma olhada. Porque tem forma diferente de usar. Quando eu usava científica em ensino médio, eu fechava qual era a científica que podia ser usada. Eu ia numa papelaria de perto da escola, via qual que eu queria, que normalmente é barato. Vou falar para vocês, tomei um susto essa semana, tá? Porque eu vou dar uma aula de calculadora no sábado, e fui comprar, porque fui ao centro da cidade, comprei cada calculadora comercial por R$ 2,20. Aí eu vou distribuir para a galera e dou a aula. R$ 2,20. Tá? Só que eu cheguei lá, tinha uma científica. Falei, quanto é que está a científica? R$ 4,50. Tá bem? Aí eu peguei até para ver se tirava o C, não saía mesmo, né? Se era só R$ 4,50 uma científica. A primeira científica que eu comprei, devia tapar o microfone, foi em 1980, tá? Eu paguei em 3 prestações numa importada que era usada de um colega. Custava o olho da cara. Era um bicho desse tamanho, funcionava com visor de neon, tá? E bateria de 9 volts. Era uma Texas TI 30. Bem, eu usava um Boros 3600, que era o segundo maior computador do país, que não faz a metade do que o computador que eu tenho debaixo da mesa faz hoje, né? E custava uma nota. Hoje isso está de graça. Eu, particularmente, sempre defendi que você não pode usar a calculadora para ensinar o moleque exatamente o que a calculadora faz. Só se você está dando aula sobre operações, ensinando como é que se monta o algoritmo, não tem sentido usar uma calculadora. Tá certo? Agora, porcentagem, por exemplo, inclusive a calculadora tem alguns brinquedos de porcentagem que trabalham diferente, alguma estrutura de porcentagem. Um acréscimo, a tecla porcento, ela já desloca a casa o ponto decimal 2 casas para a esquerda. Tá? Então, quando você faz, sei lá, 10 vezes 50, ao invés de apertar o igual, aperta por cento, tá? Ele vai te dar 10% de 50. O que vai aparecer no visor é 5.
Tá? E se você quiser acréscimo, 50 mais 5, aperta por cento. Tá? Vai aparecer 55, porque ele já faz a soma. Tá? A calculadora tem uma série de brincadeiras que facilita muito. Particularmente por isso, um dos motivos, eu evito ensinar porcentagem utilizando direto regra de 3. Tá? Porque na prática, o dia a dia do cara com porcentagem é uma calculadora na mão. Então ele vai numa loja, ele tem que saber tomar decisões. E porcentagem é algo que está aí todos os dias. Tá? E na loja ele pega uma calculadora e faz a conta. Porque ele não vai ficar dando desconto de 12,5% nessa bicicleta, aí regra de 3, 12 está para assim, não vai. Vai pegar uma calculadora e está 12,5% vezes mais ou menos e tira a calculadora. Então saber usar a calculadora para porcentagem é interessante. Não sei se vai dar tempo para a gente olhar isso, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês também, tá? Pode usar à vontade, adaptar, fazer o que quiser. Só lembra que ele foi escrito em 2002, ele tem uns bonequinhos, foi feito uma 8ª série, em 2002, as calculadoras já mudaram, hoje tem muita calculadora em celular que não obedece exatamente à estrutura das comerciais, tá certo? E que o uso de comercial, gente, eu não estou brincando, comprei a R$ 2,20, bicho. Tá? Você dá de presente para os alunos. Tá? É coisa muito simples. E o que eu fazia com frequência era carregar, porque eu falava, tem que trazer calculadora comercial. A única coisa que eu exigia era a raiz quadrada, porque algumas calculadoras retiraram a raiz quadrada, a tecla de raiz quadrada, porque não é usado no comércio, né? Só que fizeram uma desgraça que foi tirar a raiz quadrada e colocar uma porcaria de uma tecla que fica fazendo apito, né? Pi, 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 pi. Pi, pi, pi é bonitinho, umas 40 pessoas em sala de aula fazendo pi, pi, pi. Eu falei, pode ligar essa porcaria, tira, condição 1, tira, aperta a tecla do som para ficar sem ela. Mas eu pedia para... Cada um trazia. Aí o que eu fazia? Eu guardo até hoje, uma caixinha com umas 20 calculadoras guardadas. Quando chegava em sala, invariavelmente alguém esquecia. Né? Ou trazia a Texas TI 30 do pai para fazer a condição, não pode. Tá? Então trazia, é uma coisa que dá para trabalhar. Nós vamos ver isso. Vamos lá para o nosso PowerPoint. Olha lá. Primeira coisa que nós vimos foi isso aí. Tá? Esse problema do homem que calculava. Dentro dele mesmo, nós usamos uma das coisas, nós usamos uma propriedade fundamental das frações, tá? Por isso, inclusive, é chamado de propriedade fundamental das frações, que permite que você multiplique ou divide numerador e denominador de uma fração por qualquer número diferente de zero, que você não sai da classe de equivalência, ou seja, você tem a mesma fração, você representa o mesmo número. Então, 1/2 e 9/18 são duas representações para o mesmo número. Essas duas frações pertencem à mesma classe de equivalência. 1/2, 2/4, 3/6, é tudo o mesmo número. Então, você pode fazer uma mudança, e o que nós estamos fazendo aqui, é o que vai surgir com a porcentagem, é utilizar o mesmo denominador. O grande brincadeira, quando a gente opera com frações, é conseguir tirar a fração pegar duas frações, operar duas com frequência, como soma e subtração, é obter frações equivalentes, que tenham denominadores iguais, e a partir do uso dessa propriedade, que é importantíssima. Propriedade que a gente usa em simplificação de frações, como tem aí, e em classes de equivalência, como tem aí. Aqui eu coloquei um outro probleminha, não se incomoda que eu vou deixar esse PowerPoint com vocês, tá? A grande jogada de trazer esse material é não precisar ficar escrevendo e ganhar nosso tempo. Esse problema eu vi pela primeira vez, eu acho belíssimo, é um problema apresentado, se não me engano é dele, do mestre Morgado, que hoje, por sinal, eu gostaria de fazer um registro de um acidente que aconteceu. Eu normalmente, quando venho ímpar, eu venho com uma blusa, a primeira vez que eu venho para trabalhar nesse projeto, eu venho com uma blusa que tem o nome do Augusto César Morgado, o meu grande mestre, um dos meus grandes mestres, e eu vim com ela hoje. Só que eu derramei café na blusa inteira. Né? Aí eu estou sem ela, porque por sorte eu tinha uma reserva no carro, reserva contra café. Até porque não tem saída. Café corre acidente, não tem saída, porque eu já escutei falar, e acredito bastante nisso, que matemático é a máquina de transformar café em teorema. Né? Então, se a gente fizer aqui, só nessa sala aqui, a quantidade de café que essa galera toda bebe num dia,
Tá? Estou brincando, não. Tá? Não vai ter garrafa para enfiar esse café todo. Você bebe uma quantidade absurda de café. Não sou só eu. Esse probleminha aí é bonito, olha só. Café com leite forte tem uma parte de leite e 3 partes de café. Café com leite fraco tem 4 partes de leite e 1 parte de café. Misturando volumes iguais de café com leite forte e café com leite fraco, obtemos uma mistura com quantas partes de café com leite? Com quantas partes de leite e quantas partes de café? Café com leite forte é 1 leite, 3 cafés. Deixa eu tentar desenhar isso que está aí aqui no quadro para a gente pensar rapidinho. Olha, pode ter certeza que esse problema traz dor de cabeça para a maior parte da galera. Parece extremamente simples, mas tem um grande problema das frações. Isso aqui é café, 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 leite. O outro divide em quantas partes? 5 partes. Se não sair... vocês tiveram já aula com Wagner? Não, vão ter hoje, tá? É que tem um problema sério em desenhar quando o Wagner está por perto. Quem já teve aula com ele sabe o que eu estou falando, né? Tá certo? O Wagner é a única pessoa que eu conheço que, quando desenha uma hipérbole, é uma hipérbole. Tá certo? Aí você faz aqui, minha bola e um ovo são coisas bastante parecidas. Quando eu consigo desenhar o ovo, eu já fico feliz, né? Então não fica chateado com o que eu desenho aqui, não. Isso aqui é leite, 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 café. Misturam-se volumes iguais dessas duas coisas. Misturam-se volumes iguais dessas duas coisas. Misturando volumes iguais, eu vou ter uma mistura com quantas partes de café e quantas partes de leite? Ao entregar isso para aluno, o primeiro erro normal é contar 1, 2, 3, 4 de café e 1, 2, 3, 4, 5 de leite. Isso aí já vai ser o primeiro erro obtido. Que é excelente que você obtenha esse erro em sala de aula, porque com frequência, e isso é uma coisa que a gente tem que habituar, os alunos a declararem os erros. Ou seja, os erros em sala de aula são riquíssimos para você discutir. Tá? Normalmente, um erro não pertence a uma pessoa só. E eu estou falando disso geral. As dificuldades normalmente são gerais, a gente tenta esconder nós mesmos. Tá? Me lembro de eu estar assistindo aula, e aqui deve ter muita gente por aí também, não tenho dúvida disso, no Instituto de Matemática. Me lembro qual era o curso, mas eu não estava entendendo nada. Era um curso que eu senti muita dificuldade e que normalmente eu entendia 2 coisas. Boa tarde e até a aula que vem. O que vinha no meio disso aí, eu ficava louco, copiando o tempo todo. Aí eu comecei a me sentir um imbecil. Cara, eu sou um imbecil. Está todo mundo prestando atenção, entendendo tudo. Eu estou aqui sentado, eu sou uma anta. Até o dia que eu cutuquei o cara do lado. Escuta, o que o professor quis dizer com aquele gráfico ali? Eu falei, não sei, não estou entendendo. Aí eu animei, né? Comecei a cutucar a turma inteira e descobri que praticamente todo mundo, a não ser os 3 da para frente, que estavam assistindo o curso pela 2ª vez ou terceira, tá? Estavam em situação parecida com a minha. Se as dúvidas fossem levantadas, os erros cometidos, as discussões cresciam mais. Com frequência, aprende-se muito mais discutindo erros do que acertos. Tá? Qual é a jogada aqui? A jogada aqui é você criar a unidade. Uma possibilidade é, aqui está dividido em 4 partes, aqui está dividido em 5 partes. É dividir cada pedacinho desse aqui em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fins que são iguais, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E dividir cada pedacinho desse aqui em 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque agora eu vou tomar um pedacinho desse aqui como unidade. E ao invés de pensar que isso aqui tem uma parte de leite, 3 partes de café, eu vou colocar... Ele quer café para leite ou leite para café? Café com leite. É uma parte de café... Vamos colocar café sobre leite. Nesse aqui, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 15 pedacinhos de café para 5 de leite. Café sobre leite nesse aqui. Eu tenho o quê? 4 de café para 16 de leite. Tá certo? Só que agora os pedacinhos são iguais. Mistura isso tudo. Se eu misturar isso tudo, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com café sobre leite. Misturando. Quantos pedaços de café desse aqui eu vou colocar? 15. Quantos pedaços de café eu vou colocar desse aqui? 4. Quantos pedaços de leite eu vou colocar desse aqui? 5. Quantos pedaços de leite eu vou colocar desse aqui? 16. Isso vai me dar o quê? 19 sobre 21. Eu vou ter 19 partes de café para 21 partes de leite. Tá certo? Nosso mistério é conseguir trabalhar com frações. Agora, o que eu poderia fazer aqui? Tá? Quanto de café tem aqui? Quanto de café tem aqui em fração? Depois igualar os denominadores. O grande mistério é você conseguir frações. O grande mistério é que agora eu peguei cada pedacinho desse aqui, tanto nesse de cá quanto nesse de cá, passou a ser a minha unidade com... Quantas partes? Aqui tem 5, né? 5, 10, 15, 20 partes. 20 partes. Tá certo? O que significa que quanto de leite tem aqui? 5 vinteavos. Quanto de leite tem aqui? 16 vinteavos. Eu tenho denominadores iguais. Aí, quando eu somo, quanto de leite eu vou ficar? 5, 21 vinteavos. Isso aqui é leite. E quanto de café eu vou ficar? 5 aqui e aqui? Não, tem errado. 19 vinteavos. Quando eu fizer café sobre leite, eu vou cortar denominadores. Tá legal? O mistério é igualar denominadores. Tá? Porque quando você iguala denominadores, você escolhe uma fração, um pedaço que pode ser dividido, os 2 inteiros, que você vai tomar agora como unidade. Que é o que a gente faz na prática, quando compra fatias de pizza. Tá? Qualquer pessoa fala, comi 3 fatias de pizza. Você comeu 2, comeu menos que eu. Agora, eu comi 3/4 de pizza, comi meia pizza. 3/4, meia dúzia ainda dá para fazer, né? Mas se for, sei lá, comi 3/8 e eu comi 2/7. Quem comeu mais? Primeira pergunta que eu faria é como é que você conseguiu dividir a pizza em 7 partes iguais? Né? O que a gente faz é por fatias. Normalmente as fatias pega o redondo, divide em 12 partes. Normalmente as fatias são divididas em 8. A gente divide no quanto quiser. Isso não impede que se pense em fração, em livro, com fatias. Tá? Agora, por exemplo, dizer que você está contextualizando, fazendo o cara comer 3/8 de pizza, isso é contexto de sala de aula. Porque ninguém come 3/8 de pizza. Tá? Então tá legal. O grande barato é igualar denominadores. Tá? Agora olha só, no comércio a gente é obrigado a usar fração. Porque o cara vai fazer desconto, o cara vai fazer acréscimo. Tá? A gente é obrigado a usar fração quando vai aumentar o salário. Tá? Vou aumentar o teu salário de quanto? Bem, se os salários forem todos iguais, salário mínimo, por exemplo, eu vou aumentar R$50. Agora, os salários são diferentes, você vai aumentar a mesma proporção, a mesma fração em todos eles. Aí você vai falar assim, não,
o aumento vai ser de 3,17. Ninguém vai dar um aumento desse. Tá? É totalmente plausível falar isso. Mas não tem sentido. Aí o que a gente faz? A gente combina o seguinte, vamos combinar. Vamos combinar de usar todo mundo o mesmo denominador para parar com essa bobeira de ficar usando um monte de denominadores diferentes? Tá, vamos combinar. Então vamos lá. Me dá um denominador que você queira usar. Sei lá, 17. Não é uma boa ideia, né? Vamos usar um denominador. Qual? 100. Acabamos de criar a porcentagem. O que é taxa de porcentagem? Taxa de porcentagem é fração com denominador 100. Isso é uma taxa de porcentagem. Para que se usa isso? Para conseguir reduzir a unidade a 1%. Você trabalha agora, se esse problema dos camelos aqui, o pai tivesse dado, que eu não vou fazer a conta, mas até dá para fazer que não é difícil assim não, 50% para um, 33,3% para o outro. Isso aqui não dá o quê? 11,1, né? 11,1 para o outro, rápido você fala, não está usando 100% não. Porque agora você vai utilizar a comunidade, você vai pensar na tua cabeça, comunidade 1%. Ô, malandro, tive um aumento de salário de 8%. E nossa categoria recebeu 10%. Sua categoria recebeu mais do que a minha. Não tem mistério de pensar dessa forma. Oh, minha categoria recebeu 17 120avos de aumento. E a sua? Ah, a minha recebeu mais. 20 140 avos. 150, 20 não pode, 20 e 135 avos. Também dá para simplificar mais. Fazer a comparação é coisa de maluco. Fecha essa porcentagem, fecha o denominador que a gente usa. Agora, o que eu faço é deixar claro, isso aqui eu declaro só umas 300 vezes durante o curso. Taxa de porcentagem é fração com denominador 100. Por quê? A dificuldade que a gente tem de operar com porcentagem é a mesma dificuldade que você pode ter de operar com frações. E é necessário identificar que você está trabalhando com a mesma coisa. É fração. Porcentagem não é um capítulo novo. Tá? Porcentagem é uma forma de tratar a fração. Tá? Aí, ó, 15%, 27%, 15 sobre 100, 27 sobre 100. Essa ideia, inclusive, facilita algumas coisas. Um dos problemas de porcentagem bonitos que eu vi, vou colocar dois aqui. Um que tem sentido é esse. O outro que já brigaram, mas eu gosto dele assim mesmo, coloquei do mesmo jeito, tá? Brigaram comigo de usar, de citar, porque ele é totalmente fora de contextualização. Não sou de forma nenhuma contra a contextualização, tá? Agora, eu acho que o excesso de contextualização está atropelando a matemática. Porque tem pontos da matemática que a contextualização demanda um conhecimento muito maior do que você está trabalhando. Tem uma parte da matemática que é uma operacionalização. Se operacionaliza, vai trabalhar com... Ah, para que alguém quer saber binômio de Newton? A contextualização do binômio de Newton pode ser dada, por exemplo, em probabilidade. Tá certo? Mas espera um pouco, cara. Primeiro estuda binômio de Newton, como é que se desenvolve esse troço, depois, daqui a um mês, eu te explico como é que isso pode ser montado. E aqui tem um que dá a ideia de como é que usa. Um deles é esse aí, que é bonitão, olha só. Também dá nó na cabeça, hein? Das 100 pessoas que estão em uma sala, 99% são homens. Quantos homens devem sair para que a porcentagem de homens na sala passe a ser 98%? Se você não tirar da cabeça que taxa de porcentagem é fração com denominador 100, esse problema é relativamente simples. Ele é simples de qualquer jeito, mas fica bem mais fácil fazer. Porque quando você tem que 99%... Tem aqui, ó. Acho que eu tenho que ir resolvido aí mesmo, quer ver? Não, tem não. 99% das pessoas de uma sala... Quantas pessoas tem na sala? 100. 99% são homens. 99 homens em 100. Isso aqui é o quê? Isso aqui
é 99%. É exatamente isso. É outra forma de escrever 99%. Eu quero que isso aqui vire o quê? Eu quero que isso aqui se transforme em 98 sobre 100. Isso aqui é 98%. É exatamente a mesma forma de escrever. É outra forma de escrever a mesma coisa, 98%. Mas eu sei que existe uma propriedade das frações que diz que eu posso dividir numerador e denominador pelo mesmo número diferente de zero sem alterar a fração. Ou seja, eu me mantenho na mesma classe de equivalência. Em outra palavra, simplificar a fração. Isso aqui, se eu dividir em cima e embaixo por 2, dá 49 em 50. Se eu tiver 49 pessoas, homens, numa sala com 50 homens, é a mesma coisa que ter 98 homens numa sala com 100 homens. Ou seja, 49 sobre 50 é 98%. Quantas pessoas tinham na sala? 100. Quantos homens tem que sair? 50. Se saírem 50 homens, vão ficar 50 pessoas na sala, sendo 49 dessas pessoas, homens. 49 e 50 é 98%. Ou seja, para descer 1%, tem que sair metade das pessoas que estão lá. O que não é difícil de entender. Preste atenção, qual a porcentagem de mulher? Se tem 99 homens, qual é a porcentagem de mulher? Quantos? 1%. É uma mulher em 100. Tá certo? Você quer passar agora para 98%, qual vai ser a porcentagem de mulher? 2%. Você quer dobrar a porcentagem de mulher. Se você quer dobrar a porcentagem de mulher, reduz a metade a quantidade de homens. Tá? Na verdade, reduz a metade a quantidade de pessoas. Tem 100 pessoas, uma mulher. Se eu reduzir a metade a quantidade de pessoas, 50 pessoas, essa uma mulher passou a corresponder ao dobro da porcentagem de mulher que existia antes. Tá? Agora que dá um certo nó na cabeça, dá. Esse problema eu vi já aluno tentando resolver isso de formas mágicas. Outra coisa que eu gosto muito de usar o decimal em porcentagem, além da calculadora, que é uma coisa que não me pergunte muito por quê. A gente até pode discutir, mas não há espaço para isso agora. A regra de 3 é uma coisa que se transformou em algo mágico para aluno, né? Depois que ele aprende a fazer regra de 3, todos os problemas do universo são resolvidos por regra de 3. Tá? Isso aí é a discussão sobre proporcionalidade. O único modelo para os alunos que existe, resolver problema, é aplicar uma regra. Quem está para quem? Então, tirar um pouquinho isso do uso da porcentagem ajuda um pouquinho a desmistificar isso. Vai lá. Aí outro bonitinho, que se a gente sabe o que é porcentagem, resolve. O que é... Isso aí não tem aplicação nenhuma, né? 1%, raiz quadrada de 1%. Quanto vale a raiz quadrada de 1%? Qual é a primeira resposta que um aluno dá? 1%. Obviamente, letra A está errada. Qual é a raiz quadrada de 1%? Se você sabe o que é porcentagem, isso aqui é raiz quadrada de 1/100. Isso aqui é a raiz quadrada de... Raiz quadrada não. Isso aqui é 1/10. 1/10. Com denominador 100, 10/100. Corresponde a 10%. Raiz quadrada de 1% é 10%. Quanto é que é a raiz quadrada de 100%? Primeira resposta dada. 10%. Não, raiz quadrada de 100% é 100%. Por quê? Porque 100% é 100 sobre 100, é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Usa a regra de 3 aí para sair dessa. Tá? Se raiz quadrada de 1% corresponde a x, assim como... Se você sabe o que é a raiz quadrada, taxa de porcentagem, a fração com denominador 100,
Aí a coisa começa a ficar mais fácil. Me conta aí, deixa eu apagar essa confusão toda que eu fiz no quadro. Dá uma olhada nesse problema aí, que também é clássico. Tem num monte de lugar. Esse aí eu estou chamando a atenção por causa da forma com que ele aparece. Cada problema que eu coloquei nesse PowerPoint tem um porquê, obviamente, tá? Chamar a atenção de um detalhezinho de coisas que eu uso. Esse aí é um clássico, isso caiu não é meu, ele caiu em vestibular. Esse problema do tipo leve 3 e pague 2. Leve 3 e pague 2. Saiu um anúncio falando leve 2 e pague 3. Saiu mesmo, cara. Eu acho que essa promoção não deu muito certo. As promoções do tipo leve 3 e pague 2, comuns no comércio, acenam com um desconto sobre cada unidade vendida de... Na verdade, você está tendo 0,1%. 0,1% não, está tendo 1/3 de desconto. Tá? Você leve 3 e pague 2, 1/3 do produto está saindo de graça para você. Tá certo? O problema, não vou para o quadro não, que isso aqui tem, é o seguinte, a forma com que ele apresentou a resposta, que é a letra E. Letra E é, ó, 100/3%. Não é difícil entender por quê. 100/3%, você está acenando com 1/3, o que é 1/3 em porcentagem? 33,3. 33,3 é 100 dividido por 3. Essa resposta, particularmente, até verifica se o cara sabe o que é porcentagem fazendo essa conta que está aí, ó. Essa conta que a gente vê aqui, ele pega 1, multiplica por 100/3 em cima, multiplica por 100/3 embaixo, corta esse com esse, corta o 3 com 3, fica 100/3 sobre 100. 100/3 sobre 100, esse 100 pode ser substituído pelo símbolo de porcentagem. Tá certo? Então isso é 100/3%. Acontece uma coisa, que o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Ao escolher fixar todos os denominadores em 100, nós temos uma desvantagem. Você não consegue mais escrever todas as frações. Não é possível escrever todas as frações com denominador, encontrar frações equivalentes, qualquer fração, com denominador 100. 1/3 é uma delas. Não há fração equivalente a 1/3 com denominador 100. Fração simples, numerador denominador simples. Tá certo? A gente passa a ser obrigado a utilizar numeradores quebrados. Quando eu escrevo assim, ó, 33,3%, 33,3%, isso é 33,3 sobre 100. Taxa de porcentagem é fração com denominador 100. Esse símbolo de porcentagem nada mais é do que 100. Inclusive, eu acreditava porque eu nunca, portanto, não repete direto o que eu estou falando, não, tá? Porque eu não tenho certeza. Eu tentei até pesquisar, mas não achei muito. Achei que viria de uma expressão latina, tá? Tem uma discussão sobre isso. Pesquisar para trazer para vocês mesmo. Que era, se você escreve 33,3 sobre 100, com o tempo existe uma tendência de você ir mudando isso aqui, até ele conseguir chegar a essa expressão do lado de cá. Tá? Isso me lembra um pouco barra sobre 100. Tá certo? Mas me parece que não há certeza da origem desse símbolo, pelo menos o que eu pesquisei, tá? De onde ele teria vindo. Tem uma expressão latina que pode ter gerado ele. Agora, não há sentido escrever da forma que o problema escreveu, 33 sobre 3%. Esse símbolo é um denominador 100. Como efeito da gente usar o tempo todo denominador 100, a gente vai passar a ter que usar numeradores que não são números inteiros. Tá? É a desvantagem que fixar o denominador vai ter. Tá? 1/3, normalmente se faz dessa forma que está aí, é 33,3%. Tá? Outro exemplo, 18,75, 3/16. Você não vai conseguir colocar o denominador 16, 3/16, como 100, sem quebrar o numerador. Tá? Você consegue colocar como 1000. Tá? Com 1000 consegue? Não, 8.000, isso acho que dá
10 mil, se não me engano. Você consegue no denominador. Mas denominador 100 você vai ter que quebrar. Quebrou, aparece fração. Tá. Vamos mais probleminhas aí pra gente. Vou sentar aqui, vou ficar agora no PowerPoint para a gente ganhar tempo, tá? Vou falando brincadeiras que acontecem. E vou falar, inclusive, como se monta isso com frequência na calculadora. Num desses programas de reality show... Ih, malandro, olha, fiz o cursinho de inglês, funcionou, né? Num desses programas de televisão do tipo reality show, o telespectador telefona para decidir se Godofredo ou Serafina permaneceria no programa. Vocês conhecem algum programa assim? Ouviram falar nesse programa? De um total de 60 mil telefonemas, 39 mil foram favoráveis à Serafina. Ela continuou no programa. Qual é a taxa percentual correspondente ao número de telefonemas favoráveis a cada um deles? Por que eu estou colocando isso aí? É ter cuidado quem você vai colocar no numerador e denominador. Tá certo? Para montar a fração com denominador 100, para montar a porcentagem. Aí, a totalidade, o denominador, são os 60 mil. Tá? Olha só, como é que eu faço isso? Serafina, 39 mil sobre 60 mil. 39 mil sobre 60 mil, 39 sobre 60, 13 sobre 20, 65 sobre 100. Olha só, outra coisa que calculadora vicia, tá? O uso de calculadora. Se você não tiver cuidado com o aluno e com você mesmo, você acaba fazendo conta 2 vezes 3, você está com uma calculadora para multiplicar. O que não é uma boa ideia. Por isso é que quando eu estou falando para vocês que eu usava calculadora, eu dava um teste com calculadora, um teste sem calculadora. Para forçar, inclusive, esse tipo de operações aqui. Ganhar tempo para colocar o denominador 100. Tá? Para não precisar fazer divisão. Tá? Aqui dá 65%. Repara, e Godofredo, 21 sobre 60. O total dá 100%. Godofredo recebeu 21 mil telefonemas. Esse número corresponde a que porcentagem do telefonema de Serafina? Preste atenção. Agora o denominador não é mais 60 mil. Porque a porcentagem está sendo pedida em cima dos telefonemas que Serafina recebeu. Outra coisa para chamar a atenção é o seguinte. No anterior, a porcentagem em relação ao total de Serafina, mais a porcentagem em relação ao total do Godofredo, tem que dar 100%. Por quê? Porque isso vai dar o total de telefonemas. Agora eu posso pensar no seguinte, como quem ficou foi Serafina, essa porcentagem tem que dar menos certamente menos que 100%, concorda ou não? 100% só se ele recebesse todos. Na verdade, isso aí tem que dar menos que 50%, concorda? Mentira, discorda. Daria menos 50% e dá mesmo se você pegar sobre o total. Tá certo? Se você pega sobre o valor de Serafina, isso tem que dar menos que 100%. Não é? Menos de 100%, por quê? Porque se desse exatamente 100%, significaria que tanto Godofredo como Serafina receberam a mesma quantidade de votos. Tá certo? Aqui tem que dar menos que 100% e dá. Porque eu estou fazendo a quantidade de telefonema de Godofredo dividido pela quantidade de telefonema de Serafina. Isso vai dar uma fração própria. O denominador maior que o numerador. Isso tem que estar menos do que 1. Menos do que 1, isso tem que estar menos que 100%. Agora, qual o próximo? Qual o percentual de Serafina em relação ao Godofredo? Agora tem que dar mais de 100%. Por quê? Serafina ficou no programa. Então, o que ele recebeu tem que ser mais do que o que Godofredo recebeu. Essa fração vai ter que ser uma fração imprópria, com numerador maior que denominador. Tá? Tem que dar mais que 100%. 185,7%. Essa brincadeira que eu estou chamando a atenção é para você analisar o que significa uma porcentagem. Relação candidato-vaga, 10%, 100%. Tá? Como é que você olha para uma porcentagem? Agora vamos pensar em acréscimos. Tá? Acréscimo na calculadora é uma delícia, tá? Porque a calculadora fala assim, ó, se o aumento salarial foi de 12%, quanto passará a ganhar alguém que recebeu R$800? Que recebe R$800. Na calculadora, isso é feito assim, 800 vezes 12, porcentagem. Mentira. 800 vezes 12 mais. Se você fizer 800 vezes... Falei besteira. Falei, esquece. 800 vezes 12, porcentagem, vai tirar 12% de 800.
800 mais 12, porcentagem, já sai o valor aumentado no visor. Tá? 800 menos 12, porcentagem, já desconta os 12%. A calculadora já faz o acréscimo, já faz desconto sozinho. Tá? Tem outras teclas legal de fazer. Eu já falei que eu vou disponibilizar esse material para vocês. Uma das coisas que eu fazia para forçar, que é uma outra forma de brincar com matemática, era o seguinte. Na prática, a melhor forma de trabalhar com calculadora é com papel do lado. Tá? Como a calculadora comercial não faz operações em ordem aritmética, vai fazendo as operações e registrando. Mas é possível fazer expressões grandes, bonitas, como, por exemplo, resolver uma equação de segundo grau, sem tocar a mão no papel. Você só vai na calculadora e trabalhando com memória. Memória a mais, memória a menos e recupera a memória. Tá? E isso é um exercício de como pode ser feito. É um bom exercício. Tinha nessa lista, nesse material que eu vou passar para vocês, tem alguma de brincadeira, faça sem usar papel. Você tem que chegar ao final da expressão, qual é a sequência que você tem que bater na calculadora, digitar na calculadora, para chegar ao resultado final sem precisar usar papel. Na prática, para evitar dor de cabeça, eu falo, ó, vai fazer uma prova, faz as contas na calculadora e vai registrando parcialmente as contas no papel, para evitar dor de cabeça de errar na calculadora. Tá? Ou seja, essa abordagem muda a forma com que você trabalha com a matemática. Tá? Tem que pensar. Vocês conhecem aquele problema de escrever de 1 a 100 usando 4 as 4 operações? Sempre, conhece? Por exemplo, 0 é 44 menos 44. De 1 a 100, de 0 a 100. 1, 44 dividido por 44. 2, 4 dividido por 4 mais 4 dividido por 4. 3, 4 mais 4 mais 4 dividido por 4. 4 mais 4 menos 4 dividido por 4. 4 menos 4 dá 0, por 4 dá 0, dá 4. 5. Não interessa que eu não vou ficar fazendo isso aqui. Mas essa brincadeira de utilizar a calculadora para escrever expressões fica parecida. Não pode usar papel. Acha o resultado de expressão sem usar um papel. Você tem que pensar no que a calculadora te oferece para você chegar ao final. Tenta resolver uma equação de segundo grau, calculadora comercial, porque a científica tem níveis de parentes, tá? Facilita, a comercial, se você tem um parente só, a memória é um parente. Tenta achar o resultado final de uma expressão de segundo grau sem usar papel, usando só uma calculadora. É um exercício interessante, dá para fazer. Tá, mas você tem que montar isso. Aqui, sem calculadora, se o aumento salarial, aí ó, se o aumento salarial foi de 12%, quanto passará a ganhar alguém que recebe R$800? Duas formas de encarar isso aí. Ou acha primeiro os 12% dos 800 e soma, tá? E as duas devem ser trabalhadas, tá? Porque tem situação onde a segunda é interessante e vai passar. Outra forma é, se eu quero aumentar 12%, vai passar a ser 100% mais 12%. O cara vai passar a ganhar 112% do que ele recebia. Manda 112% de 800 que você acha direto o resultado final. E essa segunda forma, de vez em quando, é bastante interessante, tá? Vocês vão ver, daqui a pouco aparece isso. Né? Desconto, mesmo problema. Só que agora, ao invés de somar, você subtrai. Uma bicicleta custa R$230. Quem compra uma bicicleta com 20% de desconto, quanto pagará? Duas formas de encarar. Acha 20%, e subtrai, ou 100% menos 20%, igual a 80%, aí acha 80%, 230, dá 184. Nosso tempo daqui a pouco esgota, deixa eu correr. Dois aumentos sucessivos de 10% equivale a um único aumento de quanto? Agora é a grande jogada. Você, ao invés de trabalhar, acha 10%, depois acha 10%, que dá para fazer. Quando eu brinco com isso, eu brinco muito de tudo no meu mundo. Se eu quero só o valor da porcentagem, a taxa de porcentagem, tudo no meu mundo custa 100. Aí eu vendo balas. Eu vou dar dois aumentos nessa bala de 10%. Quanto é que custa a minha bala? R$100. Ou uma bala cara? Não interessa, eu não quero sair do pé da praça. Eu até mostro com ele que usando 100 com frequência facilita. Joga 10%, dá 110, depois joga 10%, e os 10 facilita, porque na verdade você vai dividir pelo valor inicial que era 100. Já sai a taxa de porcentagem.
Você escolhe 200, você vai ter que dividir por 2, 200 vai complicar. Isso aí, ó, primeiro aumento, multiplica por 1,1, que na verdade é 110%. Segundo aumento, multiplica de novo por 1,1. Isso aí é a base dos juros compostos que é usado em matemática financeira. Tá? Ou seja, 121% de P. 1,21% de P, que é P mais 0,21P, aumento de 21%. Dois descontos sucessivos de 20% equivale a um único desconto de quanto? Desconto de 20% é achar 80%. 80% multiplicar por 0,8. Multiplica 2 vezes por 0,8, você tem o valor do desconto. Está lá. Vai dar 0,64. 0,64 corresponde a 1 menos 0,36. Tá certo? Ou 36% de desconto. Tá? Aí vai aparecer, deixa eu falar com vocês aí, uma figura aumenta, é ampliada, 20%, depois 25%. E aqui a pergunta é o seguinte, dá um aumento de 20%, uma ampliação de 15%, depois uma redução de 20%. Se eu inverter a brincadeira, primeiro aplicar uma redução de 20%, depois uma ampliação de 15%, muda o resultado? Claro que não, porque eu estou envolvendo operações de multiplicação. Envolvendo operações de multiplicação, o resultado aí é obtido com comutatividade de 1,15 vezes 0,8 ou 0,8 vezes 1,15. O resultado é o mesmo. É comum as pessoas utilizarem taxa de porcentagem, chamando de porcentagem. Qual é a porcentagem? E se continua usando isso, tá? Taxa de porcentagem é uma coisa, porcentagem é outra. Se bem que é muito comum perguntar qual é a porcentagem e você dá como resposta a taxa de porcentagem. Tá? Porque 10% de 250 é 25. 10% é a taxa de porcentagem. 25 é a porcentagem. E 250 é chamado de principal. Por isso é que eu falei para vocês, de até agora eu estou usando direto, eu forço o uso do seguinte, não é porcentagem é fração com denominador 100, é taxa de porcentagem é fração com denominador 100. Tá? A porcentagem até pode ser porque de vez em quando se usa a palavra porcentagem no lugar de taxa de porcentagem. Apenas 12%, apenas 12 pessoas passaram em um concurso. Isso corresponde a 2,5% do total de candidatos. Quantos eram os candidatos? Na verdade, aí eu estou procurando o principal. Tá? 12 é o principal vezes 0,025, que corresponde a 2,5%. 12 dividido por 0,025, 480 pessoas. Vou fazer isso aí, que isso aí, na verdade, vai acabar sendo nossa última brincadeira. E esse a gente vai para o quadro. Vai para o quadro, sem microfone. Eu acabei de chutar o microfone. Espera um pouco aí. Fecha o microfone, substitui. Hoje eu estou mal, hein? Derrubei café na blusa, mandei o microfone para o espaço. Eu acho que eu não vou dirigir até em casa, não. Tá legal? Tá? Vamos lá. Ó, isso aqui vale a pena a gente parar. Aviso para a galera que tem uma folha aqui. Quem quiser já se candidatar a resolver os problemas da tarde, o grupo que quiser, já pode colocar o nome ali. De tarde a gente se diverte. Uma firma tem sede no Rio e escritório em São Paulo e Brasília. 40% dos empregados da firma trabalham no Rio e 40% em Brasília. São homens, 40% dos empregados da firma. 20% dos que trabalham no Rio e 70% dos que trabalham em São Paulo. Aí, primeira pergunta. Qual a porcentagem, taxa de porcentagem de empregados dessa firma que são mulheres e trabalham em São Paulo? Deixa eu ver se consigo fazer aqui. É Rio, Brasília, né? Colocar BR. E Sampa, não é isso? São Paulo, SP. Que coisa, que coisa. Uma firma tem sede no Rio e escritório
em São Paulo e em Brasília. 40% dos empregados da firma trabalham no Rio. Aqui tem 40% dos empregados. E 40% em Brasília. Aqui tem 40% dos empregados também. Donde São Paulo tem 20% dos empregados. Tá legal ou não? Dos 100% distribuindo em 3 partes. Aí ele fala o seguinte, isso é uma árvore de distribuição de probabilidade. Tem um problema de tarde, inclusive, que envolve isso aí. Árvore de distribuição de probabilidade não, a distribuição de porcentagem. É bastante usado em probabilidade, inclusive com porcentagens, né? Tá? São homens 40% dos empregados da firma. 40% dos empregados da firma, não consigo colocar lá. 40% disso aqui são homens, o que significa que 60% são mulheres. Dos quais trabalham no Rio, dos quais, quando são empregados no Rio, 20% dos que trabalham no Rio e 70% dos que trabalham em São Paulo. 20% dos que trabalham no Rio, homens, mulheres, homens, mulheres, homens, mulheres. Vamos lá. 20% dos que trabalham no Rio são homens, não é isso? 40% de empregados da firma, 20% dos que trabalham no Rio. 20%, só que aqui tem 40%. São 20% dos que trabalham no Rio, 20% e 40%. Tá, mas 20% é um quinto. Um quinto de 40%, 8%, não é isso? Então aqui eu tenho 8%. Mas espera um pouco, se 8% são homens, 32% são mulheres. Tá certo? E 70% dos que trabalham em São Paulo. 70% dos que trabalham em São Paulo são homens. Aqui 14%. Vê se eu estou falando besteira. Eu vou tirar 70% de 20%. Dá 14%, o que significa que 6% são mulheres. Conta para ninguém, não. Acho que São Paulo não é bom lugar para trabalhar nessa firma, não. Muito homem numa firma só. Olha só, e espera um pouco. Espera um pouco. Ele falou que 40% são homens, não é isso? 8 com 14, 22. Aqui eu tenho 22% de homem. Tem que completar 40%. Então aqui 18. Confere aí comigo para não fazer besteira. Sou muito ruim de conta. Tá certo isso? Tá certo? Agora espera um pouco. Tem que fechar duas coisas aqui para ver se eu não cometi erro. Se aqui tem 40, 18, aqui tem que dar 22. Tá certo ou não? Se não tiver erro, tem que dar 60% de mulher. 22 com 32, 54, não é isso? 54 com 6, 60. Está fechado. Com isso aqui, agora eu respondo o que eu quiser. Qual é a porcentagem? Taxa de porcentagem. Aí a palavra porcentagem sendo usada no lugar da taxa de porcentagem. Tá? Inclusive porque nesse problema eu não posso dizer qual é a porcentagem no sentido de valor absoluto. Porque não foi dado valor absoluto. O problema foi todo dado em porcentagem. Então, certamente, a palavra porcentagem aí está no lugar de taxa de porcentagem, que eu coloquei entre parênteses. Não precisava nem dela. Não existe. Qual é a porcentagem de empregados dessa firma que são mulheres e trabalham em São Paulo? Repara, quem é o denominador? Resposta 1 aí. Quem é o numerador e quem é o denominador? Ó, qual é a porcentagem de empregados dessa firma? O denominador são todos os empregados. O denominador é 100%, 100 empregados. Porcentagem dos empregados dessa firma, que são mulheres e trabalham em São Paulo. São mulheres que trabalham em São Paulo, 6%. Concorda comigo ou não? Na verdade, eu poderia colocar 6, não vou fazer isso não, tá? A resposta é 6% dividido por 100%. Aí isso aqui vai dar 6 sobre 100. A resposta é direto, 6%. Preciso tirar a porcentagem de porcentagem. Vou precisar fazer isso na próxima, tá? Na verdade, a leitura aqui é direto, né? Isso é 6%. 6%.
Aí ele pede outra coisa. Entre as mulheres que trabalham nessa firma, qual é a proporção expressa em taxa de porcentagem de paulista? Presta atenção na brincadeira aí. Agora, quem é o denominador? Entre as mulheres que trabalham nessa firma. Eu só vou ter que considerar as mulheres, eu não vou considerar o denominador vai ser 60%. Entre as mulheres que trabalham nessa firma, só estou pegando o denominador as mulheres, 60%. Qual é a proporção expressa em taxa de porcentagem de paulistas? Agora eu vou ter o seguinte, 2, numerador, 6%. Denominador, 32%. Mais 22%. Mais 6%. A gente sabe que vai dar 60%. Isso dá 6% sobre 60%. Que se quisesse podia passar para a fração 6 sobre 100, 60 sobre 100, corta denominador, mas no final da brincadeira isso aqui vai dar 1/10, tá certo? Que é 10 sobre 100, que é denominador 100, 10%. Tá legal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui com vocês. Acho que acabou, não tem mais nada. Acabou mesmo. Esse material, já falei, eu vou dar para apresentar para a Maria para deixar disponível para vocês, tranquilo. Vocês podem usar à vontade, do jeito que bem entenderem. E aqui tem um material, pode ter algum erro, tá? Eu não me lembro de ter erro, não. Mas eu formatei para poder colocar ele em PDF por causa do seguinte. Eu tenho ele em Word, esse material em Word. Só que o Word ele depende de fonte. Trocou a fonte, bagunça o texto inteiro. E nem todo mundo tem as mesmas fontes. E o PDF não tem esse problema. Aí eu posso ter bagunçado, feito alguma besteira esse material. Ele descreve as formas como se trabalha. Tá? E tem essas brincadeirinhas aqui que... Eu usei essa fonte aí, que inclusive nem todo mundo tem, que lembra uma calculadorinha. Tá? Lembra, por exemplo, tem um monte de coisas que as pessoas não param para pensar, por exemplo, que calculadora trabalha com uma parte dos números racionais. Calculadora não trabalha com número real. Qualquer valor irracional dentro da calculadora é aproximado. E o que é pior, não pega todos os racionais dentro de um conjunto. Dentro do intervalo. Ela trabalha no intervalo de menos 99.999, seguido de 8 noves, até mais isso. Todos os racionais dentro disso, tem racional que não entra aí. Hein? Dízimas periódicas, por exemplo, que vão ser aproximadas. Dízimas periódicas que aproximam no final. Tem um monte de racional que acaba não entrando. Que ele não trabalha, tá? Isso aqui é o exemplo da maldade intrínseca das máquinas. E tem um pouquinho da história, como é que surgiram as calculadoras. Tem um trabalhinho para fazer. Aqui é a operação. Como é que se faz essa operação aqui, usando só que eu falei para vocês. 2 menos 3 vezes 2 mais 6 dividido por 2. Se digitar nessa ordem na calculadora científica, está perfeito, sai o resultado final. Na comercial, você tem que fazer 2 vezes 2, memória menos, 1C, 6 dividido por 2, memória mais, 1C, 2, M mais, memória mais, recupera a memória e você obtém o resultado final. Não é simples, não vale a pena fazer isso, a não ser como exercício. Mas na prática mesmo, você não vai correr o risco, a não ser que você seja muito bom fazendo esses troços com calculadora, correr o risco. A melhor coisa que você faz é pegar um papelzinho, deixar do lado, não tentar fazer tudo. Tá? Vou disponibilizar esse material aqui para vocês também. Tá? Esses dois. Gente, foi um prazer, como falei, estar com vocês. 6 de tarde a gente tem atividade. Daqui a 2 dias nos encontramos de novo com Pitágoras, tá? Que eu gostei muito a aula já está preparadinha e eu gostei muito do material que eu fiz. E
Até um próximo encontro, gente. Valeu. Já vou tirar o...